Bem, em primeiro lugar, salientava que é curioso pensarmos que durante o século XIX se construíram 3 pontes, e aqui deixo de lado a ponte das Barcas, porque, enfim, era uma passagem, pronto, seria uma ponte, assim bem chamada, mas elas tinham existido ao longo dos séculos, e a última, como sabemos, foi mesmo no início do século XIX e não voltou a construir-se mais nenhuma depois do trágico acidente quando da invasão napoleónica. Portanto, nós temos 3 no século XIX, temos 3 no século XX e no século XXI, para já, só temos uma. É também interessante notar que as 3 do século XIX são em ferro, enfim, um ferro porventura a evoluir para aço. As 3 do século XX são em betão e o século XXI aqui existe também em betão. Veremos o que é que nos trazem as próximas. E as 3 primeiras são em aço ou em ferro, porque era um material estrutural disponível, um material que tinha aparecido, aliás, no início do século XIX, e se foi desenvolvendo muitíssimo até ao final do século XIX e depois para dentro do século XX. A ponte pêncil, portanto, é a primeira ponte permanente construída a meados do século e vem responder a quê? Vem responder ao crescimento da importância de Gaia na atividade económica de toda a região, porque é do lado de Gaia onde havia espaço, onde se instalam as empresas de vinho do Porto e onde o vinho do Porto, aliás, é preparado e depois comercializado. Portanto, começa a haver uma necessidade crescente de fácil transição, de passagem de um lado para o outro, e independentemente até das cheias, que antes da construção das barragens eram muito frequentes, ou bastante frequentes, em toda a época de inverno. A primeira ponte, portanto, é conhecida por ponte pêncil. Em termos técnicos devemos chamar uma ponte suspensa, portanto já usa cabos ainda, portanto, em arames, com arames, portanto, que ainda não poderemos chamar aquilo aço, mas, portanto, já com capacidades de tração. Portanto, é uma novidade. Aliás, aquele tipo de ponte construíram-se várias um pouco pelo mundo de fora. Essa ponte, por um lado, não permitia a passagem de veículos, ela só permitia a passagem de peões e animais, mas por outro lado ela vibrava bastante lateralmente, portanto era insegura, pelo menos em termos de um conforto mínimo. Entretanto, que chega o caminho de ferro, portanto a linha que parte de Lisboa vem a caminho do norte de Portugal, que ainda mais na altura do que agora era a zona mais populosa e portanto, onde começava a nascer até uma indústria, portanto, ao longo do século XIX, portanto, havia que atravessar o Rio Douro com o caminho de ferro. E é feito um concurso internacional, é ganho pela Casa Eiffel, o projetista é de facto o Teófilo Seriga, mas em colaboração com o Gustavo Eiffel, e portanto temos uma ponte espantosa que se torna possível pelos materiais que estavam em desenvolvimento, mas também há um arrojo, aqui um arrojo incrível da Casa Eiffel, incrível, de fazer aquela ponte, e portanto ela, no momento em que é construída, constitui de facto um objeto de admiração pelo mundo da engenharia europeu. Aliás, o Eiffel está cá há vários anos, depois vai para a França, onde vem a construir uma obra muito parecida com esta, e depois, enfim, a sua celebríssima obra da Torre Eiffel. Bem, portanto, nós continuamos no século XIX. Aliás, a segunda metade do século XIX foi uma época de grande crescimento do Porto. Não só pelo vinho do Porto, com certeza, mas muito pela indústria. Numa época em que praticamente só aqui no norte de Portugal e em particular na região do Porto é que se desenvolveu uma indústria, inclusive com capacidade exportadora. Mas havia uma crescente necessidade de travessia do rio por veículos e não apenas pessoas ou os comboios, que já estavam a serviço para a Ponte Dona Maria, e portanto é feito um concurso internacional que é muito concorrido
e vem a ganhar uma empresa belga. O Eiffel, por sinal, concorreu também, mas perdeu, e perdeu bem, no sentido de que a proposta desta empresa belga era de facto uma proposta muito boa, e portanto e temos esta magnífica ponte que está aqui por trás de mim, que continua em serviço, portanto neste momento a aproximar dos 130 anos de vida útil. E com esta curiosidade, que não é frequente, direi que até muito rara no mundo, de ter dois tabuleiros. A sua novidade estrutural apenas consiste na existência de um segundo tabuleiro, que é, digamos, pendurado a partir do superior. E com isto entramos no século XX, enfim, passamos um período de alguma confusão política, como sabemos, em Portugal, e nós vamos ter que esperar pelos anos 60 para ter uma nova ponte. Também a Ponta Rábida vem responder a uma necessidade crescente de travessia do Rio Douro, que estava limitada à Ponte Luís I, aqui ao pé de nós, e corresponde também a um período de grande desenvolvimento económico. Aliás, à escala europeia, toda a Europa passa por um período de grande crescimento económico, de atividade económica, portanto, há a decisão de fazer aquela obra que vai afastar-se do centro da cidade. A ideia é fazê-la passar com uma autoestrada, portanto, evidentemente não interessa fazê-lo no meio da cidade, e a opção que vai ser projetada pelo engenheiro Edgar Cardoso vai constituir também uma obra extraordinária. A obra não é propriamente inovadora. Estavam-se a construir várias pontes já com aquele tipo de solução, mas o que é claramente inovador é a beleza e a delicadeza da obra. Tem um arco muito possante, mas são dois arcos, e entre eles há umas costelas que dão à ponte uma mão. Sendo toda ela muito possante, ela acaba por ter uns toques de filigrama, e é muito interessante até para apreciar o tabuleiro visto de baixo. É mesmo muito interessante. E pronto, vamos ter essa ponte construída numa fase muitíssimo importante de desenvolvimento do país. Portanto, no século XIX tinha-se resolvido o problema do caminho de ferro. Só que a ponte Maria Pia é unidirecional, portanto tem apenas uma linha, o que limitava bastante, portanto, a travessia, condicionava bastante a travessia dos comboios, e além disso a ponte é extremamente elegante, a ponte de Maria Pia, mas ela também oscilava com uma certa facilidade, portanto obrigava à passagem dos comboios devagar, e até nem podiam passar as novas máquinas elétricas, enfim, muito pesadas, e muitos se recordarão da necessidade de trocar de locomotiva em Vila Nova de Gaia para atravessar depois a ponte Maria Pia. Portanto, ao longo dos anos, enfim, muita gente falava e sentia-se a necessidade de construir uma nova ponte. E essa nova ponte vem a aparecer já nos anos 90, projeto novamente do Edgar Cardoso, que é a Ponte São João. Essa ponte ainda hoje é um recorde naquele tipo de ponte para ferrovia. Portanto, vence uma distância de 250 metros naquele género de ponte que nós chamamos ponte pórtico, portanto, ferroviária. Há pontes rodoviárias com vão maior, mas ferroviárias não há. E é uma ponte extremamente elegante. Ela é extremamente elegante. Ela também tem, por um lado, percebe-se a força e a grandeza, porque as dimensões são grandes, mas toda a maneira como ela foi desenhada e toda a sua esbelteza, porque as pontes de caminho de ferro são quase sempre bastante estreitas, porque os comboios são muito disciplinados, são muito mais disciplinados do que os automóveis. E pronto, e aí temos mais uma ponte magnífica a constituir mais uma riqueza deste património que aqui temos. Com a Ponte São João ficou o caminho de ferro bem servido, o crescimento de toda esta área metropolitana, toda esta região, acentuava-se, a necessidade de facilitar a travessia
também por veículos motorizados, era muito sentida e, portanto, tomou a decisão de construir no lado nascente da cidade a Ponte do Freixo. O lado poente havia já a Ponte da Rábida e havia que construir uma outra com grande capacidade de tráfego e, portanto, vem a ser construída a Ponte do Freixo. A solução de ponte que lá está é uma ponte muito digna, muito bem construída, enfim, muito meritória. É pena que as autoridades de então tivessem tido receio e não tivessem avançado para outras alternativas que o projetista, o engenheiro António Reis, tinha proposto. Mas pronto, foi decidido construir a que lá está e ela é muito digna. Aliás, são duas pontes, elas são duas pontes gêmeas, cada uma possibilitando a travessia do rio com 4 faixas. As duas pontes anteriores, que era do Freixo, que era de São João, foram construídas, portanto, nos anos 90 do século XX, numa altura em que Portugal já era membro do corpo inteiro da Comunidade Europeia e, portanto, os dinheiros europeus já chegavam. Vai ser ainda nesse século, portanto, mesmo ao dobrar para o século XXI, que é decidido atravessar o Rio Douro com o metro e é escolhida a Ponte Luís I para possibilitar essa travessia e dado que foi aqui colocado o metro, portanto havia que criar uma alternativa para o transporte rodoviário e, portanto, é decidido fazer uma ponte a montante, a cerca de 500 metros, e assim vai nascer a Ponte Infante Dom Henrique. É também um concurso internacional e o concurso exigia ou referia claramente que era muito premiada a solução que tecnicamente fosse muito evoluída e ombreasse muito com as outras duas que aí passariam a ladear as duas do século XIX. E é assim que, enfim, a opção foi para uma ponte também em arco, porque as encostas assim o pediam, claramente, mas uma ponte em arco muito abatido na linha dos grandes projetos. Eram pequenas pontes, mas grandes projetos do início do século XX, do grande engenheiro suíço, aliás, Roberto Maillard. E assim nasce a Ponte do Infante, que é um recorde mundial em vários aspectos. Portanto, a esbelteza do arco, não há nada para aqueles vãos semelhante em qualquer parte do mundo e, em consequência do abatimento do arco face ao vão de 280 metros, não há nenhuma ponte no mundo, nem as grandes pontes em arco atualmente em construção na China, com vãos superiores a 500 metros, nenhuma introduz nas encostas uma força tão grande como a Ponte do Infante e, de facto, introduz qualquer coisa como 30 a 32 mil toneladas é a força que ela introduz nestas belíssimas e potentosas encostas.